Opa. A relação matemática da música. Tá aparecendo para vocês esse nome? Alguém pode me dar um... Sim, né? Tá aparecendo, né? Belezinha. Vamos lá. A gente, para entender um pouquinho dessa relação matemática da música, tem que entender o que é considerado um som. Então, a gente vai pensar logo assim. Essa onda, que é a perturbação oscilante, que se propaga no espaço e que pode assumir diversas manifestações, pode ser uma onda luminosa, sonora ou de rádio, mas especificamente nós vamos falar da onda sonora. Ela é o resultado da vibração de moléculas que se propagam em um meio material, como o ar, certo? Ondas, estamos falando de ondas sonoras. Algumas das características do som mudam de acordo com o meio da propagação, como a velocidade, o comprimento da onda, a frequência, mas mesmo assim a frequência permanece independente e constante durante todo o percurso. Ou seja, não é porque se muda o timbre que se muda a frequência do som. Aí a gente vai entrar em outros detalhes sobre esse emaranhado aí, a relação matemática da música. O comprimento da onda e a frequência são as características que diferenciam as notas musicais. Cada nota possui um comprimento de onda sonora e uma frequência de vibração que tem muito a ver com os experimentos matemáticos que Pitágoras fez há muito tempo atrás. Aí vamos lá. Se a frequência da onda é o que define as notas musicais, por que temos sons diferentes em instrumentos diferentes? Vocês sabem dizer? Saberiam responder isso aí? Chutam. Vocês sabem por que há instrumentos com sons diferentes, mesmo que eles estejam na mesma frequência? Ou seja, pode ter dois instrumentos tocando o dó central, mas se for um piano, um violão, eles têm sons diferentes. É o dó central, é o mesmo dó. Mas por que tem essa sonoridade diferente? Só um Será chute. Opa, Nath, foi mal. Seria pelo fato de cada instrumento ter o seu timbre específico, ter o seu som específico. Então, os dois vão ser dó, só que dependendo da especificidade de som de cada instrumento, do timbre de cada um, aí você vai diferenciar, não? Nath, fala aí. Fala aí, dona Nath. Não, eu ia só falar que era tipo para complementar os sons, um complementar o outro. No caso, o som seria igual, só que diferente, né? Isso, a frequência é a mesma, né? A mesma nota, na mesma frequência. E, apesar disso, dois instrumentos tocando essa mesma nota vão ter sons diferentes, né? Acho que é a Caso, combinação né? dos sons, né? O formato da onda. Ele muda. Não, é isso que ele está dizendo. A onda ela não mudou, porque é sempre o dó. O dó ele vai estar sempre na mesma frequência, vai estar sempre na mesma amplitude, porque é sempre o dó. Aquele dó central, seja do violão, seja do piano, ele vai estar lá, é o mesmo dó. Mas quando você escuta os dois instrumentos, eles têm sons diferentes. Por que que, por exemplo, pela lógica, se está na mesma amplitude, na mesma frequência, o dó ele deveria ser o mesmo som em todos os instrumentos, não é isso? Ele é o dó, mas ele deveria soar com o som do piano, por exemplo. Estão entendendo a lógica dessa pergunta?
Não é porque a propagação do som é diferente em ambos os instrumentos? Mais ou menos. Isso aqui que a Mardônia falou sobre o timbre é o que mata a charada. Por quê? Quando a gente toca uma nota e uma vibração percorre todo o instrumento, ou seja, a propagação desse som, ele gera essas ondas sonoras e esses fatores dependem muito da geometria do instrumento, do design, da densidade, do comprimento, da largura, do material que o instrumento é feito, certo? O fato de ser A tipo própria, de a própria cordas. estrutura do instrumento define qual vai ser o seu timbre, certo? A produção da onda depende da forma do instrumento também. Nádia, é o seguinte, perfeito. Quer dizer, a palavra, né, a qualidade fisiológica do som, que distingue realmente um instrumento de outro, a gente resume com a palavra timbre, né? O problema é realmente estudar essa miudeza, é saber o que é o timbre. Na verdade, o timbre, quando a pessoa fala timbre, ela usa uma palavra e essa palavra mata a charada toda. Quer dizer, a característica que distingue um instrumento do outro é isso. Agora, o que é isso, né? O que dá a característica? Que é o que você está falando agora, né? E realmente tem muitos detalhes. Eu vou esperar você evoluir mais e eu posso falar um pouquinho sobre o timbre também, tá certo? Na hora que você terminar aí. Posso dar uma contribuiçãozinha também. Entendi, vamos lá. Vamos ver aqui se eu consigo desenrolar um pouquinho mais. Vocês estão vendo aí do PDF? Ele está aparecendo para vocês? Está aparecendo aí para vocês? Está. Desenhozinho de duas cordas? Pronto, vamos lá. Essas cordinhas, elas são um experimento que o Pitágoras elaborou com um monocórdio. Ele é um instrumento rudimentar composto por uma caixa de ressonância e uma única corda, que ficava presa entre as duas extremidades, certo? Aí o que acontecia? Nesse experimento, Pitágoras percebeu que se ele fazia vibrar essa corda, ela totalmente solta, ela emitia uma vibração sonora de uma determinada altura, de uma determinada amplitude. Beleza. Daí tudo bem. Aí, ele... Tá vendo a segunda imagem? Que é tipo um 8 deitadinho? Vocês estão enxergando aí nessa imagem? Ela ficou um pouco acinzentada, bem clarinha, aí eu não sei se vocês estão enxergando. Isso aqui foi quando Pitágoras pegou o monocorde e dividiu ao meio essa corda. Ele segurou, ele tensionou essa corda ao meio e fez ela vibrar, igual a antes. E agora ele percebeu que a vibração tinha o mesmo som dessa corda solta, só que agora ela soava um pouco mais aguda. Ou seja, ali estava a oitava daquela mesma nota. Se solta, vamos dizer que ela estava num dó. Quando ele pressionava na metade dessa mesma corda solta, ele encontrou a oitava dessa nota. E essa nota era mais aguda, ou seja, seria um dó oitavado. Estão entendendo até aí? Pode passar para a terceira linha aqui, que tem 3 ondinhas. Pronto. Nisso, o Pitágoras dividiu, estava dividido em 2, ele agora dividiu em 3 e fez vibrar a corda. Quando ele fez vibrar essa corda, ele percebeu que se dividiu ainda mais ao meio. O som, ele virou a oitava da oitava. Estão conseguindo entender? Então, nisso daí que o Pitágoras fez, nesse experimento, que parece até simples, como já disse, é um instrumento muito rudimentar, quando ele tensionou o som do monocorde em 2 partes iguais e percebeu que essa nota tocada era diferente daquela primeira, mas era o mesmo som, só que um pouco mais agudo, ele se movimentou em tentar descobrir as relações das vibrações sonoras de cada tensão da corda, se ele dividia em 3, em 4, em 5.
em várias partes. Ele dividiu essa corda para tentar fazer o mesmo experimento, descobrir em quantas outras formas de vibração possível ele conseguiu descobrir. E aí foram os estudos matemáticos primários, que eu posso dizer assim, sobre música. As escalas que hoje nós conhecemos, como, por exemplo, as pentatônicas, elas são formadas por 5 sons e elas devem a existência a esse experimento do Pitágoras, com o monocórdio, certo? Agora, eu quero mostrar para vocês... Opa, peraí que eu passei demais. Pronto. Eu quero mostrar para vocês